Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando novamente. Vamos dar continuidade na aula de hoje. E agora a gente vai avaliar aspectos normativos, tanto dessa questão de ações de segurança, né? Tanto pelo aspecto das ações, quanto para a questão dos materiais, né? Que a gente já viu ambos em âmbito teórico, né? E geral, né? E genérico. Vamos ver especificamente agora para madeira, tá? Para critérios normativos de madeira. Então, até aqui eu estou aberto com a NBR 7190, né, que é a norma de madeira. A que é válida ainda é na data de 1997. Então, vale destacar isso, pessoal, tá? Que essa norma advém de antes, né? Advém de antes da norma de ações de segurança, tá? De ações de segurança. Só um minutinho. Beleza. Vou deixar aqui só como auxílio, tá? A norma de ações de segurança. Então, ela trouxe muita informação, tá? Que já está atualizada na norma de ações de segurança, tá? Então, se por acaso a norma de ações de segurança é mais conservadora ou é mais rigorosa, vamos dizer assim, do que essa norma de madeira, vocês têm que utilizar a norma de ações de segurança, tá? Então, o primeiro capítulo aqui, né, é um pequeno capítulo, tá? Basicamente, ele forma aqui as hipóteses básicas de segurança, tá? Então, basicamente é aquela questão básica, né, de estado limite de utilização, última, né, e tudo mais. Então, não sei se vai ficar chato, pessoal, mas eu gostaria, na verdade, que vocês lessem isso daqui, né, mas como a maioria de vocês, quando eu peço, vocês não leem, né, e eu não estou cobrando com exercício nem nada, vamos pelo menos nos tópicos principais aqui, tá? Vamos dar uma lida rápida, né, e conversar sobre o que a gente já falou aqui, tá? E tentar relembrar do que a gente já falou aqui. Então, vamos lá. Então, de início, né, só para a gente pegar o ritmo da coisa, né? Então, vamos lá. Toda estrutura deve ser projetada e construída de modo a satisfazer os seguintes requisitos básicos, né, de segurança. Com probabilidade aceitável, ela deve permanecer. Probabilidade, veja que o termo probabilidade é introduzido aqui, tá? Foi a primeiro dimensionamento estrutural que foi feito com base probabilística, tá? Então, com probabilidade aceitável, a estrutura deve permanecer adequada ao uso previsto, tendo-se em vista o custo da construção admitido e o prazo de referência da duração esperada, tá? Com grau de confiabilidade, veja outro termo aqui, né, que envolve estatística, confiabilidade, ela deve suportar todas as ações e outras influências que possam agir durante a construção e durante sua utilização, né, a um custo razoável de manutenção. Beleza, então basicamente aqui está definindo que ela precisa resistir, né, não pode romper, tá? E que ela tem que funcionar de maneira adequada, né? Então, basicamente, o que ele está tratando aqui é a base para o método de estado limite, né? Então, a gente está separando aqui. Você tem que garantir o estado limite útil e você tem que garantir o estado limite de serviço, em outras palavras, tá? Em situações não previstas de carregamento, então, na eventual ocorrência de ações excepcionais, tá? Explosão, impacto de veículos, ações humanas impróprias, né, e danos causados à estrutura não devem ser desproporcionais às causas que os provocam, tá? Os danos potenciais devem ser evitados ou reduzidos pelo emprego de concepção estrutural adequada e detalhamento eficiente das peças estruturais e suas uniões, tá? O que seria isso? O que é que ele quer falar com esse tópico aqui? Vocês já ouviram falar no termo colapso progressivo? Ninguém? Bom, vocês viram esse prédio que caiu agora em Miami? Estão suspeitando de colapso. Uma das suspeitas, né? Ainda tem muita coisa para estudar. Não estou falando que é ou não é, tá? Estou só levantando
o que eu peguei aqui, eu assisti os vídeos lá das notícias locais lá da Flórida, né? Que estavam mais detalhados, tinha outros engenheiros falando, e uma das hipóteses é colapso progressivo, ou seja, o que seria isso? Vamos lá. Qual é a hipótese do cara para esse prédio maior? Vou citar ele como exemplo, tá? Mas é uma hipótese, tá? Só para deixar claro, você vai demorar meses até acharem a real causa, né? Ou as mais prováveis causas. Mas vamos lá. Vamos supor que ali é perto da praia, então estão imaginando que alguma das lajes lá de cima, tá? Lá do topo, falhou, né? Falhou, rompeu, né? Rompeu. E pela laje ter rompido, ocasionou um efeito dominó, né? Quando uma laje caiu sobre a outra, o impacto, né, gera uma força muito maior. Essa laje de baixo também rompeu, a de baixo também rompeu, e assim por diante. Foi rompendo tudo, né? Até a perda do equilíbrio total daquele trecho da edificação, né? E caiu como um efeito dominó. Então, basicamente, de forma grosseira falando, eu não sou especialista no assunto também, isso se chama colapso progressivo. Quando você tem uma falha local, tá? E por conta dessa falha local, você tem um dano desproporcional, né? Devido a efeitos dominó, né? A efeitos consequências. Né? Então, por exemplo, uma laje caiu em cima da outra e por conta do impacto rompeu. Essa outra de baixo que não era para ter rompido, rompeu porque absorveu um esforço, não conseguiu absorver um esforço que ela não foi dimensionada para isso, então, portanto, ela rompeu também, e assim por diante foi tudo rompendo junto, né? Então, por exemplo, um pilar falhar, né, na obra, vamos imaginar concreto armado, tá aqui. Tem situações no detalhamento do concreto armado que você consegue evitar com que, se o pilar romper, não venha a desmoronar de uma vez só toda a edificação, tá? Demore para... Se vier romper, ela demore para vir romper. Isso, às vezes só com detalhamento, né? Só prolongando um pouquinho uma barra mais ou outra, você consegue dar uma garantia a mais, tá? O que a gente chama de robustez, né? Na verdade não seria robustez, seria redundância a mais na estrutura. Então, se um ponto falhar, a estrutura tem redundância suficiente para se adaptar e não romper, ou não romper rapidamente a ponto das pessoas não poderem evacuar. Né? Então, basicamente, o que esse trecho fala é isso, tá? Na eventual ocorrência de ações excepcionais, né, aquelas que não são previstas, por exemplo, teve um caso lá, acho que foi na Inglaterra, tem umas edificações populares, não estou lembrado agora onde era, acho que era a Inglaterra, ou era a Alemanha, não lembro agora, a Europa. Tem umas edificações de paredes de concreto, tá? Pré-moldado, pré-fabricadas, né? Então, você pré-fabricava as paredes de concreto, né? Tem até o Arte Vida aqui em Maceió, é desse tipo, tá? Mas o que acontece? Era tudo uma coisa apoiada sobre a outra, tá? Era como se fosse um Lego, né? Tinha pouca ligação, vamos dizer assim, monolítica entre os elementos estruturais. E acabou que um gás de cozinha explodiu, né? Um gás de cozinha explodiu e aí o prédio todo desabou, porque aí rompeu um determinado trecho, o que tinha em cima rompeu, caiu, né? Porque o de baixo, que era o apoio, caiu, o que tinha em cima, o que era de baixo, rompeu, em cima caiu, quando caiu, foi desmoronando tudo para baixo. Então, às vezes, se tivesse uma redundância a mais vamos dizer assim, uma hiperestaticidade a mais, a edificação não teria ocorrido isso. Tá? Então, é isso que esse trecho da norma quer dizer. Então, a aceitação da madeira em obra, né? Fica subordinada à conformidade das suas propriedades de resistência aos valores especificados em projeto. Então, portanto, cabe ao projetista especificar os valores com que ele utilizou para dimensionar os elementos. Cabe ao executor comprar esses materiais com essas especificações e cabe ao fabricante garantir essas especificações, né? Só que, óbvio,
o engenheiro responsável de obra ou a empresa deve verificar e deve certificar-se a partir de ensaios, né, e verificações amostral, com amostras, né, obviamente você vai verificar tudo, mas a partir de amostras, verificar se aqueles materiais estão atendendo, né. Isso aqui é besteira. Bom, aí ele vem nos estados limites, né, estados limites último, né, e de utilização. Então, para a madeira, o que ele destacou aqui, para estado limite último, né? Que a gente já viu o que era, né? Então, não vou perder muito tempo aqui. Então, perda de equilíbrio global ou parcial admitida a estrutura como corpo rígido. Então, portanto, imaginando que a estrutura, qualquer elemento estrutural resiste aos esforços submetidos, ela tem que ficar em pé, né? Ela não pode tombar ou simplesmente deslizar também, né? Então, isso está diretamente relacionado ao equilíbrio global, tá? da edificação ou parcial. Tem que garantir que os materiais não rompam, né? Então a gente tem que garantir que a viga resiste àquele momento flexor, ao esforço cortante, a gente tem que garantir que o pilar resista àquela flexo-compressão, tá? E assim por diante. Né? Que é o que a gente vai focar mais aqui no curso, seria essa parte. Essa parte aqui de perda de equilíbrio, ela é comum a todas as edificações, tá? A todos os tipos de estruturas. Então, elementos de concreto armado, estruturas metálicas, estruturas de madeira, estrutura de ambiente estrutural, parede de concreto. Todos vocês precisam garantir o equilíbrio global, tá? Então, isso, o ideal era que fosse, na verdade, uma disciplina à parte, né? Talvez, sei lá, análise estrutural, não sei o nome da disciplina, mas a gente não tem nessa disciplina. Então, a gente vai focar mais aqui na parte da deformação excessiva, tá? Então, a gente tem também a transformação da estrutura no todo ou em parte de um sistema hipostático, tá? Então, vale destacar que isso não é a mesma coisa da perda de equilíbrio, tá, pessoal? Isso aqui supondo que alguns pontos da minha estrutura falhem, né? E aí a minha estrutura se torna hipostática. Que nem sempre quando se torna hipostática ela vai cair, né? Porque por vezes ela não está submetida a um esforço vamos dizer assim, esqueci o termo agora, um termo bom para usar, ele não tem eu posso ter uma estrutura hipostática, tá? Que atenda a um determinado específico carregamento. Então, aquele carregamento está atuando, a estrutura está se mantendo ali, mas se vier alguma carga lateral, por exemplo, ou outro tipo de carga, isso vem a se tornar o sistema hipostático. Tá? A gente tem também estabilidade por deformação, isso está diretamente relacionado à perda de equilíbrio, tá, pessoal? Mas aqui está mais relacionado ao efeito de segunda ordem das estruturas, né? Então, portanto, vocês já ouviram falar de efeito de segunda ordem, pessoal? Porque eu estou tentando evitar perder muito tempo com isso. Bom, então, se já ouviram, eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Mas basicamente aqui seria um efeito de segunda ordem, né? Instabilidade, ou seja, isso aqui estaria diretamente relacionado com não linearidade geométrica, tá? E flambagem, né? Flambagem. Então, seria isso daí. E a gente tem também estabilidade dinâmica, né? Tá? Que estaria relacionada basicamente à vibração, né? Tá muito a vibração de incitação, né? A frequência de incitação tá muito próximo da frequência natural da sua estrutura. Então, nesse caso, a sua estrutura entra em ressonância e aqueles deslocamentos que eram para ser de uma magnitude X passam a ter uma magnitude 10x, 15x, 20x, né? E se os deslocamentos aumentam, os esforços também aumentam, tá, pessoal? Proporcionalmente, inclusive. Então, aí o que pode acontecer é que sua estrutura pode entrar em ressonância, os esforços amplificarem além do que você considerou, e aí, nessa situação, a sua estrutura romper, e a gente estaria na situação de instabilidade dinâmica, tá? Então, essa é a ideia. Tem ainda estado limite de utilização, e aí a gente vai considerar basicamente na madeira deformações excessivas e vibrações excessivas, tá? Lembrando que aqui no curso a gente não vai focar em vibrações, porque vocês não têm a base de dinâmica das estruturas, tá? Dinâmica dos sólidos, para a gente ver qualquer coisa desse tipo, tá? Mas, ou seja, a gente vai ficar aqui basicamente limitado às deformações excessivas, que tem diversos aspectos, né? O porquê não pode deformar muito,
Aí a gente vai ver isso posteriormente. Então, vamos segurar aqui um pouquinho. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui para verificar a condição de segurança é que a solicitação de projeto tem que ser menor ou igual que a resistência de projeto, tá? E aí a solicitação a solicitação e a resistência não imagine como cargas ou esforço, tá, pessoal? São efeitos. Então, por exemplo, para deformação, tá? A deformada limite seria o Rzinho aqui, tá? Tem que ser maior ou igual do que a deformada existente na estrutura, do que a flecha existente na estrutura, tá? São vibrações, tá? A vibração a vibração limite aceita pelo corpo humano, que na verdade seria em termos de aceleração, ou seja, aceleração limite para o corpo humano se sentir bem, tem que ser superior ou, na verdade, inferior. Opa! Tem que ser superior à aceleração de incitação da solidificação. Né? Então, quando fala solicitação e resistência, não propriamente dito quer dizer um esforço ou uma ação, tá? Ou um carregamento. Isso quer dizer qualquer efeito, tá? Qualquer efeito que a gente esteja verificando. Se a gente está verificando tombamento da estrutura, então, os efeitos de tombamento tem que ser menor do que o efeito de equilíbrio, tá? De tendência de equilíbrio. Tá? Então, isso serve para tudo, para todas as estruturas. Tá? Aí, no caso, a resistência de projeto, tá? E agora, beleza. A resistência de projeto, na verdade, vai ser a resistência característica, tá? Dividido pelo coeficiente ponderador dos materiais, tá? E esse coeficiente ponderador dos materiais, não sei se comentei com vocês, acho que não. Mas tem na norma também de ação e segurança, a gente vê já, isso aí, tá? Só que isso aqui é para todos, isso aqui é comum para todos os elementos estruturais, todos os materiais estruturais. Madeira, a gente traz um novo elemento aqui que se chama K-mod, tá? Então, na madeira, além de eu dividir pelo coeficiente ponderador, esse cara aqui é maior que 1, tá? Vale destacar isso, ou seja, eu estou reduzindo, tá? Eu ainda reduzo mais pelo K-mod, tá? Esse K-mod aqui é menor que 1, tá? Então, portanto, ele vai estar reduzindo todo. Então, a minha resistência de projeto eu tenho que dividir pelo coeficiente ponderador e tenho que multiplicar pelo K-mod. Beleza. E a gente vai ver isso aqui, tá? Não sei se hoje já está 9h40. Queria terminar hoje, daí, na verdade, pessoal. Acho que não vai dar tempo, não. Eu vou falando e acabo me perdendo. Tá. Esse coeficiente ponderador, tá? Ele, na verdade, a gente pode dividir ele em 3 partes. Assim como o gama F, né? Que seria o coeficiente ponderador das ações, a gente divide em 3 partes. O gama M, né? Que seria o coeficiente ponderador dos materiais, a gente também divide em 3 partes, né? E aí cada parte dessa tem o seu significado, né? Então vocês podem vir aqui em ações de segurança, tá? E procurar isso. Eu não estou com ele aqui fácil. Deixa eu só ver aqui se eu acho. Não estou aqui na. Lá no final, acho as resistências. Beleza. O gama M1, tá? Então, o gama M, deixa eu botar para baixo para vocês verem também. O gama M é dividido em 3 partes, gama M1, M2 e M3. Né? Então, vocês devem ter visto isso em metálica, se vocês estão estudando metálica, mas vale a pena a gente ver de novo. Então, a parte 1 leva em consideração a variabilidade da resistência efetiva, né? Transformando a resistência característica num valor extremo de menor probabilidade de ocorrência. Então, veja que a resistência característica, falei para vocês, que é obtido a partir de uma análise probabilística. No entanto, ela é um valor determinístico, né? Ela é um valor determinístico extraído de uma análise probabilística, tá? E aí, nesse sentido, pode ter falhas, pode ter valores de resistência menor do que a resistência característica. E nesse aspecto, o gama M1 leva em consideração a tentativa de mitigar
essa situação. Tá? Já o gama M2, né, considera as diferenças entre a resistência efetiva do material, tá, e a resistência medida nos corpos de prova padronizados. Né? Então, quando você vai romper no laboratório para verificar uma resistência, você pega uma determinada amostra, com determinado teor de umidade, com dimensões padronizadas, carregadas na direção correta das fibras, na direção perfeita das fibras. Né? Então, essa peça não tem nenhuma fissura, não tem nenhum fendilhamento, né? Então está toda perfeitinha. Aí, quando você vai para a obra, você tem lá sol, a estrutura debaixo do sol, né, e tudo mais, e aí tem uma diferença entre a resistência do que está na obra e do que está sendo rompido no laboratório. Então, esse gama M2 leva em consideração isso. Já o gama M3, né, considera as incertezas existentes na determinação das solicitações, então, portanto, leva em consideração aqui já a análise probabilística, né, como um todo, que é incerta, tá? E seja em decorrência dos métodos construtivos, seja em virtude do método de cálculo empregado, beleza? Então, por exemplo, se você considera uma peça de madeira, porque para madeira isso não vai fazer muito sentido, mas não seria um bom exemplo. A madeira é mais difícil obter um exemplo disso daí, tá? Mas vou ficar devendo, pessoal, um exemplo aí. Depois eu penso melhor, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Porque para madeira é mais difícil. Vamos supor um elemento construtivo, né? Vamos supor que tem uma... Tá? Você fez uma parede em cima... Porque não faz muito sentido isso, né? Você fez contrapiso em cima de uma estrutura de madeira, tá? Você fez a estrutura de madeira, botou umas tábuas de OSB e botou um contrapiso por cima. Aí esse contrapiso você considerou no seu modelo de cálculo que ele vai ter uma espessura uniforme, tá? De 5 centímetros. Mas aí, na verdade, de um lado da sua edificação ficou lá com 7 centímetros, do outro ficou com 2 centímetros, tá? Com 3 centímetros. Então, portanto, de um ponto está a mais, né? Um ponto está a menos, tá? E aí, esse gama M3 vem para considerar essa situação aí, tá? Então, pode considerar isso daí. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, das ações, né? A gente tem as ações permanentes, variáveis, já vi isso tudo, está definido aí o que é cada coisa. Aí, no caso daqui da norma de madeira, ele traz algumas denominações diferentes, tá? Ao invés de ele trazer a situação quase permanente, frequente, rara, ele traz outras denominações. Lembrando que essa norma de madeira veio antes da norma de ações, então, portanto, aí foi modificado com o tempo. Tá? Mas, basicamente, essa situação aqui de duração instantânea seria uma situação excepcional, tá? Seria uma condição excepcional, beleza? Pode considerar assim. Curta duração seria a combinação rara, situação rara, tá? Média duração seria uma situação frequente. Longa duração seria uma situação quase permanente, tá? E a permanente seria permanente, só as cargas permanentes mesmo atuando, tá? Então ele tem uma combinação mais aqui só das cargas permanentes, mas isso não vem muito ao caso, né? Não entraria nenhuma das acidentais aqui. Tá? Seria só o que é permanente mesmo. Né? Mas é seguindo a mesma ideia, tá? Seguindo a mesma ideia. Então, situações duradouras, transitórias, tá? Situações excepcionais. E estou descrevendo aí o que a gente já comentou várias vezes. Tá? Vale destacar aqui que para o peso próprio da madeira, tá? Ele permite considerar a umidade de 12%. Veja, os valores característicos do peso próprio da estrutura são calculados com as dimensões nominais da estrutura, tá? E com o valor médio do peso específico do material considerado. Então, se eu pedir uma peça de 5 por 19, né, uma seção retangular de 5 de largura por 19 centímetros de altura, o peso próprio eu vou calcular com essas dimensões. Mas se na obra vier 6 por 19, ao invés de 5 por 19, então aí vai ser vai estar embutido lá naqueles coeficientes ponderadores gama M, tá? Que no caso aqui da madeira nós vamos chamar de gama W, né? Porque W vem de wood em inglês, tá? Então a madeira é considerada com umidade de 12%, tá? Quando o valor do peso específico for determinado a partir da densidade básica, tá? Definido em 6.1.2, devem ser consideradas correções incluídas naquela seção. Tá? A gente vai ver isso posteriormente.
Não vai dar tempo de ver tudo hoje, tá? Vamos ver pelo menos as ações aqui. E na próxima aula a gente vê a parte de propriedades materiais. Tá? Então, isso aí estaria embutido lá nas propriedades materiais. Então, ok, preciseira a gente já falou. Cargas permanentes, acidentais. Beleza? Então aqui a gente tem os PCs, tá? Que eu acho que se não tiverem iguais, estão bem semelhantes lá ao das ações de segurança, né, da norma, da outra norma, da norma 8681. Tá? Os acidentais verticais, impacto. Isso aqui é para pontos, tá? Então aqui na norma de madeira ele fala sobre as cargas para pontos de madeira, tá? Mas nós temos hoje uma norma específica para pontos, então tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que pegar o pior, o mais favorável, na situação mais favorável. Mas a gente não vai entrar aqui no método de pontos. Tá? Uma boa parte aqui desse capítulo é sobre pontos. Está limite último. Ok. Então a gente tem aqui os coeficientes gama G e gama Q. Tá? Aqui primeiro gama G. Então, ó, tem para combinações normais, especiais de construção e excepcionais. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver basicamente essa situação aqui, né? Normais. Então, gama G, se as ações permanentes tiverem pequena variabilidade, você pode considerar 1.3, tá? Favorável, 1.0. Se as ações tiverem grande variabilidade, as ações permanentes puderem ter grande variabilidade, gama G 1.4, desfavorável, se for favorável, é 0.9. A gente usou no exemplo agora, 1, não foi? Então, a norma de madeira diz que se a ação permanente puder ter grande variabilidade, você deve considerar 0.9. Tá? Então, no final das contas, pessoal, a gente vai aqui pelo mais rigoroso, né? Já que a gente não tem controle se tem variabilidade grande ou não. Né? Agora, por exemplo, água, né? O peso próprio da água, o peso específico da água não varia, né, pessoal? É constante. Não é como uma madeira, em que a densidade pode variar de árvore para árvore. Tá? A densidade da água é constante, para qualquer que seja a água, né? Ou pelo menos eu assim considero, né? Acho que é verdade isso que eu estou falando. Mas vamos prosseguir. Então, essa carga da água vai ter uma pequena variabilidade, né? A não ser que ela possa encher mais, ou se você tiver imagina que você tem um reservatório, né? Se você considera esse reservatório com capacidade máxima, aquela carga não vai poder, não consegue variar de forma alguma, né? Então, a norma de ações de segurança permite você considerar, inclusive, o gama G igual a 1, seja para caso desfavorável ou favorável. Tá? Porque não tem como aquela carga ser maior do que foi projetada. Tá? E se for permanente indireto, né, que seria um recálculo diferencial, uma retração permanente, né? A gente tem aqui os valores de gama, né? E aí a gente tem as combinações. Cadê o gama de ações variáveis? Não está aqui. Ações permanentes. Então, fator de redução. Aqui tem o gama, tem um psi, né? Agora cadê o gama? Gama aqui. Tô achando. Tem que organizar melhor essas aulas, mas não tive tempo. Nos próximos conteúdos eu vou fazer as aulas, não se preocupe não. Fazer uns slidezinhos mais corretos. O gama Q aqui, eles chamam de gama Q. Só não diz a tabela do gama Q. Tá, ações permanentes. Ações variáveis. Gama Q. Gama Q, tabela 6. Cadê a tabela? Ah, tá aqui. Tá mais à frente. Tá, beleza. Então, para ações variáveis, né? Gama Q vai ser 1.4, 1.2 ou 1.0, né? E só é considerado na situação desfavorável, né? Situação desfavorável. E aqui é para efeito de temperatura, tá? Um gama específico para efeito de temperatura, que seria um carregamento indireto, né? Uma ação indireta, perdão. Ok. E aí a gente entra nas combinações, né, de cálculo. Combinação última, a gente já viu. Mesma coisa, tá, pessoal?
A combinação excepcional, não vem ao caso. Combinação de curta duração seria rara. Longa duração, quase permanente. E média duração, frequente. Tá? Mesma coisa. Não muda nada aqui. Duração instantânea seria um carregamento especial, tá? Se você tiver um carregamento especial. A gente já comentou também sobre carregamento especial nessa aula, né? Das aulas passadas. Então, o que mais? Então, basicamente, solicitações atuantes vão ser obtidas a partir... vamos lá. As solicitações atuantes correspondentes aos estados limites de utilização e últimos, né? Calculadas na forma de forças, binários, tensões ou esforços, tá? Faltou aqui deslocamentos, vibração e tudo mais, tá? São determinadas em função das correspondentes ações, conforme 5.7 e 5.8, respectivas, né? Deformações e deslocamentos, perdão, tá aqui, tá separado, né? Determinam-se de modo análogo ao estabelecido em 5.9.1 os efeitos estruturais calculados na forma de deformações ou deslocamentos. Faltou vibrações, tá? Vibrações também calculadas de forma análoga, utilizando essas combinações. Então, portanto, o que ele está dizendo é o que eu falei na aula na gravação anterior, né? Vocês podem somar, combinar as ações ou pode combinar os efeitos, tá? Seja em termos de tensões, forças ou momentos vetores, em forma de binário, ou flechas, vibrações, etc. Tá? E aí a gente entraria na parte de propriedade de madeira, mas falta aí 10 minutos, a gente não vai dar nem para introduzir. Então, não vai dar nem para introduzir. Então, eu vou parando a aula por aqui. Né? Vou disponibilizar a aula amanhã. Se vocês, pessoal... eu queria na semana que vem ainda dar aula, falar a verdade. Eu vou dar de concreto, eu queria dar também de madeira. E para repor até, inclusive, a aula que eu estou devendo uma aula para vocês, né? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar aula na semana que vem, tá? Apesar de ser férias. Vocês não são obrigados a vir, tá? Então, inclusive, está gravando ainda, eu devia ter tirado a gravação já. Mas vou deixar. Não são obrigados a estar presente ao vivo, tá? Mas eu vou dar aula de qualquer forma, vou gravar e vou disponibilizar, tá? E vai ser aula considerada como dada, momento assíncrono, 100% assíncrono, né? E a gente tá com folga para momentos assíncronos, né? Seguindo o regulamento. E aí a gente vai falar sobre essas propriedades de madeira. Eu acho que 1 hora e meia, no máximo, a gente vê tudo isso daí. E aí, quando a gente voltar do recesso, a gente já volta com tudo no dimensionamento, tá? Eu vou tentar gravar algum conteúdo, pelo menos um conteúdo durante esse recesso, tá? Não sei se vou conseguir, eu vou tentar. Tá? Porque eu preciso ainda elaborar as aulas, né? Então, o meu objetivo principal aqui para essa disciplina vai ser elaborar as aulas dos próximos conteúdos, os slides e tudo, para a gente não ficar lendo de novo, né? Que aí perde mais tempo aqui. Se eu conseguir, eu gravo pelo menos um dos conteúdos, porque aí a gente acelera e não fica muito apertado para a volta para o final do semestre, beleza? Então vamos parando por aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de tirar. Se não, a gente para por aqui e se vê na próxima semana ou na volta do recesso para aqueles que não puderem estar presentes.